Cuidado com as guerras da tua consciência. Parte 01, dia 30 de outubro de 2025. Quantas são as minhas iniquidades e pecados? Faze-me conhecer a minha transgressão e o meu pecado. Jó 13:23. Há muitas pessoas que desejam ter um senso mais profundo de sua pecaminosidade e, então, com certa demonstração de escrúpulo consciencioso, apresentam uma desculpa para o exercício da fé simples. Essa doença espiritual, que afasta os pecadores de Cristo, assume uma forma diferente em momentos diferentes. Nos dias de Lutero, o mal exato sobre o qual os homens e mulheres trabalhavam era este. Eles acreditavam em ser hipócritas e, portanto, supunham que deveriam ter boas obras antes de poderem confiar em Cristo. Em nossos dias, o mal assumiu outra forma, e essa forma extraordinária. Os homens e mulheres visam ser hipócritas de uma maneira bastante singular. Eles pensam que deve se sentir pior e ter uma convicção mais profunda do pecado antes de poderem confiar em Cristo. Muitas centenas eu encontro que dizem que não ousam vir a Cristo e confiar nele com suas almas porque eles não sentem sua necessidade dele o suficiente. Eles não têm contrição suficiente por seus pecados. Eles não se arrependeram tão plenamente quanto se rebelaram. Irmãos e irmãs, o mesmo mal do mesmo velho germe de farisaísmo, mas tomou outro e acho que uma forma mais astuta. Satanás infiltrou-se em muitos corações sob o manto de um anjo de luz e sussurrou ao pecador: o arrependimento é uma virtude necessária. Pare até que você se arrependa, e quando estiver suficientemente mortificado por causa do pecado, então você estará apto para vir a Cristo e qualificado para confiar e confiar nele. É com esse mal mortal que quero lutar hoje. Estou convencido de que é muito mais comum do que alguns pensam, e acho que esse é o motivo de sua grande vulgaridade. Na era puritana, que certamente era conhecido por sua pureza de doutrina, havia também muita pregação experimental, e muito disso era sólido e saudável, mas parte disso era antibíblico, porque tomava como padrão o que o cristão sentia e não o que o Salvador dizia. A inferência da experiência de um crente, ao invés da mensagem que vem antes de qualquer crença, aquele homem ou mulher excelente que escreveu algumas obras úteis e muitos outros dão descrições do que um pecador deve ser antes de vir a Cristo. O que realmente representa o que um santo é depois que ele veio a Cristo? Esses bons irmãos fizeram sua própria experiência. O que eles sentiram antes de verem a luz, como o padrão do que todo homem deve sentir antes de colocar sua confiança em Cristo e esperar pela misericórdia. Houve alguns, nos tempos puritanos, que protestaram contra essa teologia e insistiram que os pecadores deveriam ser convidados a vir a Cristo exatamente como estavam, não com qualquer preparação de sentimento ou de ação. Atualmente, há um grande número de ministros calvinistas que têm medo de fazer um convite gratuito aos pecadores. Eles sempre deturpam o convite de Cristo assim: se você é um pecador sensato, pode vir. Comparando-nos entre nós, não somos sábios. Eu realmente acredito que centenas e milhares permanecem em dúvida e escuridão e descem ao desespero
porque há uma descrição dada e uma preparação para Cristo exigida, a qual eles não podem atingir. Uma descrição de fato que não é verdadeira, porque é uma descrição do que eles sentem depois de terem encontrado Cristo, e não o que devem sentir antes de virem a Ele. Agora, então, com todas as minhas forças, venho hoje para quebrar toda a barreira que mantém uma alma longe de Cristo. E como Deus, o Espírito Santo, me ajudará para lançar o ariete da verdade contra toda a parede que foi construída. Seja pela verdade doutrinária ou pela verdade experimental, que afasta o pecador de Cristo, que deseja vir e ser salvo por ele. Eu realmente acredito que centenas de milhares permanecem em dúvida e escuridão, e descem ao desespero, porque é uma descrição dada e uma preparação para Cristo exigidas. Vou tentar me dirigir a você na seguinte ordem hoje. Primeiro, um pouco como consolo. Então, um pouco por meio de instrução, um pouco mais sobre discriminação ou cautela e, em último lugar, algumas frases de exortação. Primeiro, amados, deixe-me falar com vocês que deseja sentir cada vez mais seus pecados e cuja oração é a oração do texto. Senhor, quantas são minhas iniquidades e meus pecados? Faça-me conhecer minha transgressão e meu pecado. Deixe-me tentar confortar você. Deve lhe dar muito consolo quando você se lembra de que os melhores homens e mulheres fizeram esta oração antes de você. Quanto melhor é um homem ou uma mulher, mais ansiosos eles ficam para saber o pior de seu caso. Quanto mais um homem ou uma mulher se livra do pecado, e quanto mais eles vivem acima de suas faltas e erros diários, mais eles clamam: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ó, prova-me e conhece meus pensamentos, e vê se há caminho perverso em mim, e guia-me pelo caminho eterno. Os homens e mulheres maus não querem saber de sua maldade, e o homem bom e a mulher boa são renovados pela graça que estão ansiosos para descobrir qual é a sua doença, para que possa curá-la. Não deveria, então, ser para algum conforto para você que sua oração não é uma oração que poderia vir dos lábios dos ímpios, mas uma oração que tem sido constantemente oferecida pelo mais avançado dos santos, por aqueles que mais têm crescidos na graça. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre eternamente. Amém e amém.